Bia chega na sua casa, esbaforida e muito assustada. Ela é recepcionada por sua mãe, Berenice, que sempre acorda cedo para organizar o café da manhã. Abraçando-a e muito preocupada pergunta: O que aconteceu, meu amor? Veja. As suas roupas. Estão rasgadas. De quem é esse sobretudo que você usa? Berenice, no mesmo momento que a questiona, tenta acalmar a sua filha, que não consegue falar direito. Abalada com as lembranças da situação vivida no beco, chora muito. Berenice pede para que a sua filha se sente no sofá, na sala, ficando calada ao lado dela, que ainda estava trêmula do susto. Então chamou a governanta Marta que, por acompanhar a situação, já retornava com um copo com água açucarada para Bia, que após beber um pouco, gradativamente começou a relatar o ocorrido. Eu corria como de costume, quando, de repente, um louco me segurou, por trás com uma faca pressionando as minhas costas. Ai! Que horror! Não sabia como agir. Olhei em volta e não tinha ninguém para me ajudar. Se eu gritasse, ele iria me furar com aquela faca e sangraria até a morte. Foi horrível. Ainda muito emocionada, dá uma pausa para tomar mais um pouco de água, e continua, já com toda a família reunida na sala, espantados com o ocorrido, visto que a cidade era bem tranquila. Ele me conduziu a um beco e disse que ia me matar. Pensei que ia morrer. Ele me empurrou com força contra o chão. Caí naquele beco imundo e fedorento, sem perceber que a minha blusa de malhar havia rasgado. Ele vinha se aproximando, com um olhar furioso e querendo me fazer mal. Ele estava com muita raiva. Eu sentia a raiva dele pulsar. Senti-me incapaz de sair da situação. E logo pensei no pior. Ainda um pouco nervosa, antes de continuar, comentou: Por que isso aconteceu comigo? Ai, que vergonha! E se algum dos meus seguidores souberem disso? Ele pode ser um dos meus seguidores? Ele disse que eu humilho as pessoas, mas sou uma pessoa boa. Não era para estar passando por isso. Onde estava Deus nessa hora? Eu oro todo dia logo após levantar-me. Pedi hoje pela manhã proteção, mas, mesmo assim, tudo isso aconteceu comigo. Onde estava Deus naquela hora? A mãe, não conseguindo mais controlar os sentimentos, perguntou: O que esse monstro fez com você, filha? Não fez nada não, minha mãe. Respondeu pausadamente Bia, como se estivesse em outro mundo, olhando fixamente para um ponto do tapete de pelos que havia no chão da sala onde estava, enquanto segurava forte, com as duas mãos, o copo com água. Todos se entreolharam, questionando-se como nada havia acontecido com ela, e com um olhar de dúvidas silenciosas, tentavam entender, sem questionar, como ela estava com as partes da roupa rasgada, usando um sobretudo comprido e estranho. Porém, respeitando o momento, ninguém ousava questionar. Então a digital influencer, levantando a cabeça, respondeu, com um semblante bem mais tranquilo e lembrando-se do estranho homem, falou: Um homem estranho, bem educado, que eu nunca vi e não conheço, estendeu a mão para mim. A luz que vinha da entrada do beco iluminava ele, e refletia nele como um anjo. O olhar dele era não sei como descrever, mas era forte e marcante. Ele olhou bem nos meus olhos, como se estivesse olhando no fundo da minha alma, e sem tirar os seus olhos dos meus, levantou-me com uma das mãos. A mão dele aqueceu a minha alma, senti o calor da mão dele na minha, e isso foi aquecendo meu corpo e tranquilizando-me. Aí ele me puxou com força e, ao mesmo tempo, delicado. Senti-me protegida, mesmo não o conhecendo, mas parecia que já o conhecia antes. O olhar dele era encantador. E olhando para si, em especial para o sobretudo que usava, revelou: Ah, esse sobretudo é dele. É quentinho e cheiroso também, mas não sei quem ele é. Nunca vi ele na cidade. Não sei se um dia o verei, mas queria vê-lo novamente. Após ver que todos estavam olhando para ela sem compreender, Bia completou, após uma pausa: Somente para agradecer, é claro. Nada mais que isso. Sem entender muito, todos se entreolharam e voltaram a olhar novamente para Bia, que falava sem explicação lógica, fazendo ainda mais aumentar a dúvida sobre a história narrada. Ora um homem a empurrava no beco e ora um outro a levantava. Nesse momento, Berenice, mãe de Bia, bem mais tranquila, e vendo o olhar da sua filha, pontuou: Acredito que esse segundo homem, que te livrou das mãos do agressor, só pode ser um anjo enviado pelo Senhor Deus para te ajudar, minha filha. Você perguntou onde Deus estava, mas vejo que estava lá na forma de um anjo, como você mesmo descreveu. O Senhor Deus ouve sempre as orações feitas com fé,
mesmo que duvidemos em alguns momentos de dificuldade. O Senhor Deus enviou um anjo para te salvar, minha filha, pois você pediu proteção hoje pela manhã e confiou nele e ele mandou o Salvador. Bia, pensativa, levantando os olhos e bem mais tranquila disse. Bia, pensativa, levantando os olhos e bem mais tranquila disse. Na verdade, não sei se acredito. Não sei mais no que acredito. Se Deus realmente me amasse, não permitiria que eu conhecesse esse anjo daquela forma. Aquele bandido rasgou uma roupa caríssima e deixou-me seminua. Aquele homem me viu despida. O que ele vai pensar? Estou envergonhada com tudo. E se esse agressor for meu seguidor? E se alguém filmou ou tirou foto? Ai, que ódio eu tenho desse bandido. E franzindo ainda mais a testa, externando toda a raiva que tinha, continuou. Se era anjo, não sei. Só sei que ele pediu que eu saísse dali e não olhasse para trás. E eu corri e vim para casa. E ele ficou lá no beco com aquele bandido, caído no chão sentindo dor. Espero que tenha dado uma surra maior que a que levou e tenha sido levado para a delegacia de polícia. Nesse momento, o pai de Bia, Sr. Matias, com o telefone na mão, liga para o delegado, o amigo Baruque, para que se deslocasse até a sua casa e ouvisse a sua filha e procurassem o bandido no beco, para que fosse preso imediatamente. Enquanto isso, Bia subiu para o seu quarto com o fim de tomar um banho e trocar as suas roupas, rasgadas e sujas, visto que se arrastou no beco sujo. No quarto, após tomar banho e mais relaxada, lembra-se de comunicar o noivo, Sony, a respeito do ocorrido, mas o celular dele encontrava-se desligado, motivando-a a deixar um recado na caixa de mensagem, pedindo que entrasse em contato assim que pudesse. Sony, naquele momento ainda estava dormindo com Lazy, a personal e amiga de Bia, que era manipulada sentimentalmente, desde a adolescência, pelo noivo da influenciadora digital, Sony. Se Bia tivesse continuado e seguido para a casa de Sony, descobriria o romance secreto do noivo, conforme planejado por Lazy. Para azar de Lazy, Clay não seguiu o combinado e tudo fugiu do controle, com Bia retornando para a casa dela e não para a casa de Sony, que ficava a poucas quadras do ocorrido. Bia seguiu a orientação de Jeremy e nem se lembrou que a casa de Sony estava mais próxima.